Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso início, o primeiro início da nossa Semana Espírita. Sejam todos muito bem-vindos. A mensagem da noite de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei unissonas vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Que Jesus nos abençoe. Por aí adiante, né, Gerson? Então, Gerson Tavares foi também presidente da Federação Espírita Catarinense. Tá? Então, é um servidor incansável de divulgação e do movimento espírita do nosso estado. Então, com muita alegria temos esse nosso querido e amado irmão junto de nós. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, em prece de gratidão por tudo que recebemos, Senhor. Por este momento felizes do qual aqui nos encontramos, reunidos em Teu nome, Senhor Jesus. Rogamos a Ti, na abertura da nossa Semana Espírita e pelos 6 anos de fundação do Centro Espírita Missionários da Luz, que a equipe espiritual que vem sempre nos abençoando, rogamos também que na noite de hoje sejamos abençoados por cada um. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e nos livre do mal. Em teu nome, Pai, em teu nome, Jesus, declaramos aberto a palestra doutrinária da noite de hoje. Rogamos a Deus e a Jesus todas as bênçãos necessárias ao nosso irmão Gerson, do qual passamos a palavra. Deus te abençoe. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, Jesus a todos nos abençoe e nos fortaleça em seu amor. É uma alegria que se renova voltarmos a esta abençoada casa, especialmente quando comemoramos o 6º ano
a instituição que, instalada nesta região, leva adiante a mensagem espírita, acolhe as almas e os espíritos que necessitam de orientações, de diretrizes e do amparo amigo. E quando nós vivemos mais uma edição da Semana Espírita, que traz o tema central, doenças da alma, e nos cabe nesta noite refletirmos um pouco a respeito do pensamento, de sua influência, sua dinâmica na construção da saúde ou da enfermidade. O binômio saúde e doença sempre constituiu, desde os primeiros esforços filosóficos até hoje, com as extraordinárias conquistas da ciência e da tecnologia, sempre está em pauta. Saúde e doença permanece desafiadora. E o Espiritismo tem muito a colaborar conosco. Allan Kardec, na introdução ao Livro dos Espíritos, estabelece em certo momento que nós, espíritos encarnados, participamos de duas naturezas. A natureza animal, porque estamos encarnados, ou seja, em um corpo. E o nosso corpo, no atual estágio evolutivo da humanidade, tem características de animal. Muitas das nossas expressões, elas são próprias do reino animal, com as expressões hominais. Mas então diz Kardec que pelo corpo nós participamos da natureza animal. E pelo espírito, porque somos espíritos, nós participamos da natureza espiritual. Joana de Ângeles, espírito, na escrita mediúnica de Divaldo Pereira Franco, faz uma análise afirmando que ou predomina a natureza animal ou predomina a natureza espiritual. Quando o espírito se refere à predominância da natureza animal, é porque nós espíritos que somos, nos identificamos mais com esta estrutura material corporal e com as expressões imediatistas e lineares da existência na Terra. E o corpo, com a sua constituição ainda de natureza animal, tem por características essenciais os instintos. Afirma Kardec, estabelece Joana de Ângeles, os instintos. E os instintos, eles se identificam com as expressões mais imediatas do organismo. O organismo precisa manter-se vivo, o organismo reproduz, o organismo vive as inúmeras experiências na dinâmica corporal. E quando eu, espírito, permito-me a predominância do organismo e não a minha natureza espiritual, acontece o que nós observamos muito no cenário da Terra, expressões ainda caracterizadas por inúmeras viciações. Todos os vícios, eles se caracterizam por causa da predominância da natureza animal, bem como a conduta imediatista da criatura humana que deseja ter e mais ter. Ter e mais ter. Quando, ao invés de ser, pugna pelo ter. Vivemos nesses dias, na sociedade contemporânea, moderna, a produção de bens de consumo. Os especialistas afirmam que vivemos já a quarta revolução industrial. Ou seja, há uma intensa produção de bens de consumo, de itens, de coisas de que precisamos e de muitas coisas, muitas de que não precisamos necessariamente. Mas a sociedade materialista e hedonista elaborou uma necessidade, uma falsa necessidade, por causa do status e dos prazeres,
de tal modo que o indivíduo, nas suas expressões lineares e imediatistas, vivendo na horizontalidade da vida, identifica-se muito mais com o organismo e com os temas materiais do que do espírito. É por isso que há tanta violência ainda. Nunca se falou tanto em feminicídio. A violência contra o idoso, contra a criança. As discriminações e preconceitos de toda ordem. Tudo porque é a predominância da natureza animal. Quando Allan Kardec estabelece na introdução ao Livro dos Espíritos que, pelo Espírito que somos, nós integramos a natureza espiritual, e o Espírito Joana de Ângeles destaca a importância de nós trabalharmos no predomínio da natureza espiritual, Allan Kardec está voltando para a nossa intimidade. Faz com que nós prestemos atenção em nós mesmos, além do corpo, transcendendo o corpo, alcançando o ser inteligente, o espírito que somos. Quando Jesus, ele estabeleceu o reino de Deus, o reino dos céus, ele utilizava expressões, muitas figuras de linguagem, muitas metáforas, para que as pessoas, elas buscassem entender o que ele queria dizer, comparando, fazendo muitas comparações, muitas metáforas com o que as pessoas conheciam. É por isso que as parábolas sempre se falava, Jesus contava histórias, as parábolas, sempre posicionando no contexto que as pessoas conheciam. O contexto que as pessoas conheciam. E as pessoas sempre souberam, todas as gerações, de reis e de reinados. O rei é muito poderoso. O reinado é algo extraordinário. E Jesus disse que há um reino dos céus. Então as pessoas passam a pensar, se na terra um rei é tão poderoso, imagine nos céus. Se na terra um reinado é tão fantástico, imagine nos céus. Então as pessoas erguiam a cabeça para os céus, desejosos deste reinado. E um dia foi perguntado a Jesus quando o reino dos céus aconteceria, quando ele chegaria. E Jesus disse, não se pode dizer que o reino de Deus está ali ou acolá, porque o reino de Deus não vem com expressões externas. O reino de Deus está dentro de vós. Desafiador. Ele faz com que retiremos os olhos dos céus para voltar para nós mesmos. Porque o reino de Deus está dentro de vós. É quando nós aprendemos com o Espiritismo que a nossa natureza espiritual é onde este reinado de Deus se encontra em estado de potência. Potência de Deus para ser desenvolvido. Quando nós aprendemos com o Espiritismo que o espírito criado simples e ignorante, simplicidade sem experiências, ignorância sem conhecimentos, mas traz a força evolutiva, a lei de progresso, a lei de evolução, que por meio das sucessivas reencarnações, o espírito deixa a simplicidade e a ignorância. Como nós já deixamos há muito tempo a simplicidade e a ignorância. Nada obstante, ainda necessitamos de tantas conquistas morais e espirituais. Por isso a nossa jornada na Terra. Quando Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós, e no Livro dos Espíritos, Allan Kardec recebe dos imortais a lição de que as leis de Deus se encontram escritas na consciência, e estabelece que, no item 919, que o autoconhecimento constitui o método mais eficaz para corrigirmos as nossas imperfeições, desenvolvermos valores, a fim de que conquistemos esse reinado interno. Verificamos, portanto, que a doutrina espírita faz com que mergulhemos para dentro de nós, para o autoencontro, o autoconhecimento, a autodescoberta. E como isso se processa?
Como isso se dá? De quando em vez ouvimos alguém perguntar, mas como processamos o autoconhecimento? Foi o que Allan Kardec estabeleceu. Perguntou em O Livro dos Espíritos. Como? O Santo Agostinho dá a resposta. E nós passamos a entender e compreender que nós precisamos voltar para nós. E essa dinâmica de autoconhecimento e promoção da saúde se faz pelo pensamento. É o pensamento nosso atributo especial. É o atributo especial do espírito para dar dinâmica à sua existência, ao seu viver, ao seu bem viver, ou o seu mal viver, conforme a escolha, conforme a sua sintonia. Por essa razão, nós vamos encontrar o Espírito Emmanuel estabelecendo a seguinte imagem, fazendo uma reflexão muito interessante quando diz Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Falando, Emmanuel, sobre a mente. A mente é um grande escritório. Um escritório com vários departamentos. É interessante essa observação, esse estudo que faz Emmanuel, porque a mente continua ainda hoje com uma dificuldade de definição pela neurociência, pela psicologia, pela psiquiatria, a definição de mente. Se nós observarmos os estudos dos neurocientistas, psicólogos, psiquiatras, médicos, eles normalmente definem mente como sendo um epifenômeno do cérebro, que significa o conjunto das funções cerebrais. Quando estudamos o Espiritismo, nós passamos a entender e compreender que a mente não é algo do cérebro. O cérebro está a serviço da mente. A mente é do Espírito. É o próprio Espírito, como diz Joana de Ângeles, é a expressão, a extensão do Espírito, e que comanda o cérebro. E o cérebro, no organismo, é responsável por todo o comando deste corpo. De modo que, diz Emmanuel, a mente é um grande escritório, com diversos departamentos. O departamento da inteligência, o departamento da memória, o departamento das emoções, o departamento dos sentimentos e outros tantos departamentos. Para dirigir, para gerenciar todos esses departamentos, há um gabinete. Um gabinete que vai gerir, administrar todos esses departamentos. Diz Emmanuel, é o gabinete da vontade. E a vontade, para poder dirigir, comandar todos os departamentos da mente, desse grande escritório, é o pensamento. Então, é o pensamento que vai administrar, vai gerenciar todas as demais dinâmicas da mente. Emoções, sentimentos, inteligência, conhecimentos, vontade, intenções, é o pensamento. É por essa razão que nós vamos entender e compreender que o espírito, por meio da mente, alcança, quando encarnado, alcança o cérebro e comanda toda a dinâmica da nossa existência corporal. Todos nós aqui nos encontramos sob a regência da mente, que é o espírito, se expressando, comandando o cérebro, já que estamos encarnados. Quando estamos desencarnados, os espíritos desencarnados não têm um cérebro, mas permanecem com a expressão mental, permanece com a sua inteligência, com os conhecimentos, com todo aquele escritório, permanece. Aquele escritório falado por Emmanuel, o espírito desencarnado permanece. Quando encarnado, comanda o cérebro. Antes de nós virmos para cá, nós já pensamos sobre o dia de hoje. Há algumas horas antes de manhã, já estabelecemos, hoje à noite, tem a programação lá no Centro Espírita Missionários da Luz. Esse pensamento organiza, mobiliza a vontade, e a vontade, então, vai definir, hoje eu vou, e a gente se organiza para vir. Assim também são as emoções e os sentimentos. A mente, por meio do pensamento, impulsiona emoções e sentimentos.
É por isso, quando falamos de saúde e doença, nós vamos sempre irmos ao encontro de nós mesmos, nas nossas expressões mentais, que pelo pensamento comanda o cérebro, o sistema nervoso central. O sistema nervoso central é que comanda todo o organismo. O cérebro, portanto, é esse equipamento extraordinário, esse aparelho essencial para o comando da vida enquanto estivermos na Terra, encarnados. Quando a ciência demonstra os neurotransmissores, a química cerebral, fazendo com que todos os departamentos do cérebro e todo o seu quimismo cerebral produzam alegria, bem-estar, por exemplo, serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina, chamado pelos neurocientistas de hormônio do amor, a ocitocina, porque descobriram quando a mãe amamenta o filho, neste ato de amamentar ela libera a ocitocina, esse hormônio do amor. E o homem também, quando, embora não amamente, mas nesse aconchego afetuoso, também libera a ocitocina, esse hormônio do amor, que também nas relações de amizade. Então, serotonina, endorfina, dopamina, promove bem-estar, alegria de viver, satisfação. De tal modo que quando nós estamos irritadiços, liberamos nas glândulas suprarrenais a adrenalina, por exemplo, o cortisol, fazendo com que o organismo fique agitado. As pessoas que têm dificuldade para dormir, elas têm um cortisol bastante acentuado, quando deveria liberar o hormônio que produz o ato de dormir, o cortisol é que é liberado. Por isso, muitos têm dificuldade de dormir, porque a alma agitada, a mente sob o comando da alma, estabelece no cérebro, no sistema nervoso central, a liberação desses hormônios, o hormônio do cortisol e a adrenalina, fazendo com que o indivíduo ele esteja agitado. E não a serotonina, a endorfina, que produz bem-estar e tranquilidade. É por isso que hoje a Organização Mundial da Saúde fala que um dos grandes problemas da humanidade é a ansiedade, junto da depressão. E estabelece já há muito tempo a ansiedade e a depressão como uma grande pandemia. Tudo por causa da alma agitada, a alma inquieta, a alma intranquila, a alma carregada de medos e de ansiedades, de culpa muitas vezes, de ambições desmedidas, de mágoas, de ressentimentos. Por essa razão, enquanto encarnados e gozarmos de saúde mental, cuidemos da nossa dinâmica do pensamento. O pensamento é essencial para trabalhar no binômio saúde e doença. O título Doença da Alma é bem adequado, porque quando a gente observa um corpo enfermo, um organismo doente, essa enfermidade procede da alma. Como afirma Joana de Ângeles, o Espírito também de Emmanuel, Emmanuel estabelece, assim como Joana de Ângeles, falamos, que as enfermidades procedem da alma. É por isso que Hipócrates, considerado o pai da medicina, ele dizia: não pergunte qual é a doença que o corpo tem, mas sim qual é a doença que a alma tem, porque a alma é que produz na dinâmica do organismo as enfermidades. Por isso, enquanto tivermos saúde mental, cuidemos do pensamento. O pensamento rege toda a nossa psicodinâmica. Toda a nossa psicodinâmica. Quando Jesus disse, vigiai e orai, esse vigiai, essa vigilância, é com a dinâmica do pensamento.
Essa atenção é a atenção mental, pelo pensamento. Prestemos atenção em nós, desde os movimentos internos das emoções. Se carregamos mágoas, ressentimentos, libertemo-nos das mágoas e ressentimentos. Mágoas e ressentimentos são lixos mentais. São lixos mentais que intoxicam. A questão do corpo enfermo é uma questão de tempo para todo aquele que carrega mágoas e ressentimentos. Por isso, a terapêutica da compreensão, a terapêutica da tolerância, a terapia do perdão. Se tivermos dificuldade, busquemos ajuda. Busquemos ajuda. Façamos terapia. Utilizemos recursos. Busquemos a ação fraternal. A ação fraternal de perdoar. Porque mágoas e ressentimentos, elas são dinamizadas pelo pensamento. As emoções são entretecidas pelo pensamento. Quando nós temos o pensamento ruminante, por exemplo, o pensamento ruminante, diz a psicologia, é quando nós ficamos ruminando, ou seja, pensando, aquilo que me fizeram, aquilo que me falaram, aquilo que deviam ter feito e não fizeram, e aquela mágoa, aquele ressentimento. E pior, aqueles que têm ódio, as raivas repetidas, as raivas que se repetem e se renovam de forma sistemática. Raiva por causa do clima, do tempo, do trânsito, da pessoa, do ambiente doméstico, na profissão, na rua. As raivas que se repetem são conduzidas pelo pensamento. Emoções, a palavra emoção é do latim, é movere, movimento. É a alma que se movimenta pelo pensamento. E as emoções movem, movimento também o corpo. É por isso que os batimentos cardíacos se alteram, a circulação sanguínea e o organismo, com o tempo, padece de alguma enfermidade. Por essa razão, cuidemos do pensamento. Porque o pensamento retroalimentado das emoções negativas produz enfermidade. É uma questão de tempo. Os pensamentos de baixa autoestima, os pensamentos de orgulho, de vaidade, de presunção, de arrogância, os pensamentos sistematizados no interesse por ter e mais ter. E com os pensamentos, nós entramos na sintonia com os espíritos. Os espíritos, eles, quando desejam algum cometimento, viver alguma experiência menos feliz, viciosa, por exemplo, eles, como não têm organismo, eles procuram algum encarnado para atender algum desejo. E então, se valem de nós, porque nós temos organismo. André Luiz cita um exemplo muito interessante numa das suas obras. O espírito André Luiz, na Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, ele acompanhava a história de uma família no Rio de Janeiro. Era uma família de classe social alta, dentro da categoria humana. Ele acompanhava a história da família. E o seu instrutor, ele se encontrava, André Luiz, com o seu instrutor, dentro do apartamento luxuoso da família. E o homem estava sós, o dono da casa estava sós. E ele tinha um barzinho, um péssimo hábito de se ter um barzinho, com as bebidas selecionadas, bebidas alcoólicas. E então, o instrutor de André Luiz pediu para que ele prestasse atenção nas presenças espirituais. Dois espíritos, um que era a companhia espiritual já definida daquele homem, ele era um obsessor. Aquele homem, ele se vinculava a esse espírito por causa das suas emoções do mesmo nível, por causa dos seus pensamentos de mesmo padrão. E então, o instrutor pediu a André Luiz, preste atenção. André Luiz prestando atenção, esse espírito que tinha, era a companhia daquele homem, trouxe um convidado e disse assim, você quer um drink? Eu quero. Então, vamos tomar um drink.
Ele foi até esse homem, se aproximou deste homem e lhe disse: vamos tomar um uísque? O homem, ele não ouviu o espírito, nem ouviu. Mas, por eles terem vínculos psíquicos, sintonia, mente a mente, pensamento a pensamento, e já estava acostumado dessa sintonia, ele não ouviu, mas sentiu o quê? Vontade de um drink. É assim que acontece, a vontade. Chega um pensamento, vou tomar um drink. Como ele tem um barzinho, as bebidas disponíveis, ele preparou um copo. E quando ele foi sorvendo aquele copo, a bebida alcoólica nele, esse espírito, como que abraça, como que ventosas, suga a energia daquele homem enquanto ele bebe. Então ele bebeu sozinho, bebeu junto daquele homem. Ele, pensando que estava sós, estava numa companhia que estava bebendo com ele. Ele tomou aquela taça e perguntou para o seu amigo o espírito: agora é você. E ele foi e disse: mais um drink. E o homem tomou mais um copo. E assim se dá. Todas as substâncias psicoativas, álcool, cigarro e todas as drogas, e todos os comportamentos viciosos na área do sexo, no materialismo e outras tantas condutas viciosas, nunca estamos a sós, sempre na sintonia com espíritos de mesmo padrão. Por essa razão, a importância de nós cuidarmos do pensamento, porque nós sintonizamos com os espíritos, estabelecendo vínculos mentais, vínculos psíquicos, produzindo as obsessões. Ou, se nós trabalhamos pelo bem, entramos na sintonia com os espíritos de mesmo naipe, então as companhias são companhias espirituais venturosas. Os anjos de guarda quase sempre não são ouvidos por essas almas viciosas. Empreende esforços para inspirar, mas se eu não entro na sintonia com o anjo de guarda, com o espírito amigo, então eu entro na sintonia com outra faixa mental, porque todos nós estamos numa sintonia. Por essa razão, a dinâmica do pensamento deve receber todo o nosso cuidado, porque nós estamos ligados pelo perispírito. Nós, espíritos, estamos ligados pelo perispírito ao corpo, molécula a molécula. Toda a dinâmica que há na alma repercute no organismo. Todo tipo de emoção, de sentimentos movimentados pelo pensamento e pela vontade. Por essa razão, encontramos na Terra as inúmeras enfermidades que tanto se caracterizam por expiações, por provações, como comportamentos invigilantes da nossa parte. Hoje a medicina fala já da psicossomática há muito tempo. E as pessoas já falam com facilidade: isso aí é uma doença psicossomática, isso aí é emocional. Mas hoje a psicologia já fala em algo mais. No âmbito da psicossomática, fala da psiconeuroimunologia. Ou seja, psico, que é mente, que é da alma, neuro, cérebro, imunologia, sistema imunológico. Mas já está se trabalhando nesta área em psico-neuro-endócrino-imunologia. Psico-alma, que pela mente comanda o neuro, cérebro, e o sistema endócrino e o sistema imunológico. Deixando muito claro que a psicossomática abriu mais dimensões de compreensão. E nós, com o conhecimento espírita, entendemos muito bem o que a psiconeuroimunologia quer dizer, o que a psiconeuroendocrinoimunologia quer afirmar. Porque a alma que vibra, que ama ou odeia, que perdoa ou que se magoa, que tem pensamentos no bem ou pensamentos viciosos. E tudo que acontece na alma comunica molécula a molécula ao organismo. É por isso que o cérebro produz todos os hormônios, todos os neurotransmissores, conforme a dinâmica mental, de acordo com o pensamento. Por essa razão, é que encontraremos as depressões, as ansiedades. Como disse Jesus para Marta,
ele visitava a casa de Marta e Maria e disse para Marta: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. Parece que está falando para nós hoje. Tu te inquietas e te agitas por muitas coisas, inquietudes e agitações. De tal modo que essas inquietudes, essas agitações, elas produzem no organismo, é uma questão de tempo, as enfermidades. Desde a relação à postura física, às dores no corpo, como as enfermidades de todo tipo, bem como as enfermidades mentais, os transtornos mentais. Cuidemos do pensamento. E nós temos um aporte de saberes formidável com a doutrina espírita, com Jesus. Ele nos alertou: vigiai, vigiai, prestemos atenção, tenhamos tempo. Ele propôs essa vigilância porque o nosso nível evolutivo pede muito cuidado. Não sigamos orientados pelos impulsos, como tem uma canção que diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Não deixemos que a vida nos leve, mas saibamos conduzir a nossa própria vida, nossa própria existência, de forma lúcida. Porque que caminho eu escolho? Qual é o caminho que eu escolho? Na grande obra clássica, Alice no País das Maravilhas, chega um momento que Alice, ela chega numa bifurcação. Ela não sabia se ia para lá ou para lá. E então, ela pergunta para o gato: para onde eu vou? E ele disse: para onde você quer ir? Ah, não sei, tanto faz. Ah, se você não sabe para onde queres ir, qualquer lugar serve. Qualquer caminho serve. Isso é muito psicológico. Para onde eu estou indo? Como nós somos cristãos, o pressuposto, a premissa é que nós queremos o caminho do bem. Então, nós sabemos qual é o caminho e para onde ele nos conduzirá. Onde chegaremos no caminho do bem? Então, eu sei qual é o caminho que devo seguir. Então, devo empreender este caminho, e que pede cuidado, atenção, uma filosofia de vida, hábitos saudáveis, lucidez, não deixar-me levar pelos impulsos, porque no nosso nível evolutivo, os impulsos são péssimos conselheiros. Não nos deixemos pelos impulsos, comandamos pelo pensamento a nossa vontade e a nossa dinâmica de ação. As nossas escolhas, esses dias que vivemos na Terra, tão desafiadores, é a vida nos perguntando: pelo que decides? Este é o momento. Quando Jesus falou lá no Evangelho, o sermão profético dos sinais dos tempos, é a vida nos perguntando: pelo que decides, afinal? Pelo certo ou pelo errado? Pelo que decides? Pelo bem ou pelo mal? Qual é a tua decisão? A verdade ou a mentira? Qual é a tua escolha? A leviandade ou a dignidade? Pelo que decides. Este é o momento que nós precisamos decidir. Este momento ciclópico da existência na Terra. E as nossas decisões, elas não se fazem num discurso. Elas se fazem intimamente. Através da dinâmica mental e o caminho que seguimos. Nossos atos, a começar pelo pensamento. Cuidemos do pensamento, que gera enfermidade, mas também produz a saúde. Pelo que decidimos, é por essa razão que o pensamento no bem, na fraternidade, na solidariedade, na caridade, no amor, tudo resolve, tudo pacifica, tudo soluciona e produz bem-estar, bem-estar mental, bem-estar físico. Mesmo que tenhamos alguma enfermidade por causa das nossas expiações ou das provações, mesmo que tenhamos alguma enfermidade, quando temos a alma tranquilizada no bem, no amor, nós somos saudáveis. O corpo enfermo, mas a alma saudável. Chico Xavier, ele tinha as enfermidades no corpo, que não eram expiações nem provas,
Chico vivia aquelas experiências das enfermidades do corpo para nos servir de modelo. Ele, na sua humildade, dizia que eram expiações, mas era para nos servir de modelo. Porque o homem que tinha aquelas enfermidades, pobre, ele viveu com aquela dignidade, com aquela honradez, com aquela espiritualidade. Então, nós, do que vamos reclamar? Por essa razão, Chico viveu aquelas enfermidades no corpo para nos deixar exemplos de como enfrentar. Mas ele não era enfermo. Uma alma saudável, que fez com que o seu corpo, embora as enfermidades fossem até 92 anos de idade. Os companheiros que trabalhavam com Chico Xavier afirmam que ele trazia aquela enfermidade no corpo e era um trabalhador incansável. Um dia, ele tinha uma dor. Chegou do trabalho, estava aposentado ainda, foi para casa, banhou-se, tomou medicamento para a dor, fez uma refeição e precisava ir para o centro espírita, grupo espírita da prece. E então, a dor continuava. Daí ele conversou com seu corpo. Meu corpo, você reclama, eu te dei repouso, te dei alimento, te dei medicação. E você continua reclamando. Eu preciso ir à casa espírita, eu vou trabalhar. E você, se quiser ficar em casa, você fica, porque eu vou. E foi. E sempre foi. E o corpo tinha que ir junto. Então, assim, até 92 anos, Chico Xavier. Uma hora ou outra ele aquecia com os médicos para manter o corpo em repouso. Mas psiquicamente continuava em trabalho, em serviço. Porque era uma alma saudável, no corpo enfermo, para que aprendamos com ele. Nós que temos necessidades, saibamos desenvolver em nós a alma saudável, mesmo que possamos ter uma aprovação ou expiação que caracterize e defina algum tipo de enfermidade. Por isso, mente serena, mente pacífica, alma tranquila, amorosa, justa e boa, para trabalhar nesta atual existência, no limite das nossas forças, para que quando chegar a nossa desencarnação possamos dizer, foi uma existência bem vivida. Uma vitória, não a vitória sobre os outros, mas a vitória sobre nós mesmos. Por isso, reflitamos como estamos conduzindo nossa dinâmica mental, nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos. Como estamos conduzindo nossa vontade, nossas intenções, que devem estar atreladas, calcadas no Evangelho de Jesus, dualizadas pelo conhecimento espírita. Assim, elevemos nossos pensamentos a Deus para dizer da nossa gratidão pela vida, por estarmos aqui. Nossa particular gratidão a esta abençoada casa que nos recebe com amizade, augurando outras tantas décadas de trabalho no bem, espalhando na comunidade a mensagem libertadora. Nossa particular gratidão a cada uma das senhoras, senhores e jovens, pela atenção presente, pela presença educada, enquanto formulamos nossos votos de muito progresso, nossos votos de muita paz. Muito obrigado. A nossa gratidão a ti, querido irmão, pela mensagem, pelo carinho de sempre que tu nos trouxesse a cada um de nós. Que essa mensagem da noite de hoje seja de grande reflexão a cada um de nós.